Então, o Evangelho de João, para poder entender, é o evangelho mais difícil da Bíblia, porque João ele está escrito totalmente em revelação, é igual ao Apocalipse. Você não pode pegar o Evangelho de João e aplicar do jeito que está escrito lá e interpretar dessa forma, sem conhecer toda a Bíblia. Uma pessoa que não conhece toda a Bíblia, ela não entende absolutamente nada do Evangelho de João. Vou dar um exemplo. Abre aí comigo João 3,14. Abre sua Bíblia em João 3,14. João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí? Se eu te pedir para você me explicar isso aí, o que você fala comigo? Complicado. Quer mais um? Abre aí João 1,51. Abre aí João 1,51. Então vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não é uma história igual ao Evangelho de Lucas, não é um relato igual ao Evangelho de Mateus, de Marcos, mas é algo assim muito profundo. Se eu não tiver um conhecimento bíblico, uma interpretação correta, eu posso pegar o Evangelho de João e criar até heresia nele, igual o espírita criou. Por quê? Porque pegou um pedaço do Evangelho de João e criou o Evangelho de Kardec. Ó. O diabo, ele pega pedaços da Bíblia e distorce, né? Então, o Evangelho de João é o evangelho mais fácil de você fazer isso, distorcer. Porque quem não tem o Espírito de Deus não consegue desvendar o Evangelho de João em hipótese nenhuma. Esse é o Evangelho que a pessoa exige o Espírito para poder ser interpretado. Abre aí comigo, é João capítulo 20, verso 22. João 20, 22. Olha que interessante. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha que coisa! Jesus entrou num cenáculo fechado, passou a parede com a porta fechada, chegou lá, falou: paz esteja com você, soprou sobre eles e falou: recebam o Espírito. Em nenhum outro evangelho você vai ver Jesus com as atividades do Evangelho de João. E para a gente poder entender os evangelhos, e principalmente o de João, nós temos que entender como que é que as escolas judaicas da época de Jesus, elas interpretavam o Antigo Testamento. Porque o sistema de ensino judeu, ele é necessário para que a gente possa entender o Evangelho de João. Quando eu tento pegar do lado ocidental o Evangelho de João, eu não vou conseguir entender o que o Evangelho de João está tentando transmitir para mim como cristão. E é interessante que eles pegam e mandam um crente recém-convertido ler o Evangelho de João. Isso é uma loucura. Aí eles mandam por causa de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o resto? E no Evangelho de João, quando Jesus fala, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue. E no Evangelho de João, quando Jesus fala que João veio no espírito e no poder de Elias, será que João é a reencarnação de Elias? Pois foi essa teoria que o Kardec pegou para criar o Evangelho segundo Allan Kardec. E para você ver o nível de ignorância das pessoas, né? Elias nem morreu. Como que Elias reencarnou em João? João é uma reencarnação de Elias? Se Elias foi levado vivo num redemoinho para o céu. Então,
eles pegam o Evangelho de João e criaram loucuras em cima de pedaços do Evangelho de João, por não entender o jeito de interpretar o Evangelho de João. E nós vamos fazer o estudo desse Evangelho e você vai ver quanta coisa tem nele que você nunca nem sonhou que tivesse no Evangelho de João. Porque ele é o Evangelho mais difícil dos quatro. Então vamos começar, né? Primeiro, por que o Evangelho de João é o mais difícil? Porque em João, muitas vezes você vai ver Jesus sendo chamado Filho de Deus. Em Lucas, ele é chamado Filho do Homem. Em Mateus, ele é chamado Rei dos Judeus. Em Marcos, ele é chamado Servo. Ó, que coisa! Em cada evangelho, Jesus é chamado de uma forma, Filho do Homem, Rei dos Judeus, Servo e Filho de Deus. Por quê? Será que tem alguma coisa na Bíblia que nos diz sobre essas variações de Jesus nos evangelhos? E por que três deles são sinópticos semelhantes e João é completamente diferente? É o que eu acabei de falar. Os três você consegue estudar e entender. João, se você não tiver o Espírito, você não consegue entender o Evangelho de João, igual o livro de Apocalipse, que nós já estudamos. Você também não consegue entender o Apocalipse sem o Espírito de Deus, né? Então você conhece gente que fala que já leu a Bíblia várias vezes, mas no final não entendeu bolufas? Tem católico que lê Bíblia direto, e não entende bolufas. Por que não entende nada? Porque não tem o Espírito. Os olhos estão tampados, e a igreja evangélica, ela está indo para o mesmo caminho, tirando a Bíblia da igreja. Eu tenho um bando de crente ignorante que eu posso manipular para onde eu quiser levar. Então o Evangelho de João é um alto nível de evangelho, porque nele Jesus é relatado Filho de Deus, divino. Nos outros três, não. Nos outros três é o Jesus homem, mas no Evangelho de João é o Jesus divino, Filho de Deus, Deus. Então vamos começar, né? Vendo primeiro isso. Se você visse isso aí na rua, você saía correndo. Você já imaginou um anjo ou um ser vivente com 4 rostos? E cada rosto de um animal, aliás, um rosto é de homem, o outro é de leão, o outro é de boi e o outro é de águia? Você pode me perguntar o que isso aí tem a ver com o Evangelho de João? Ou o que isso aí tem a ver com os evangelhos da Bíblia? Porque isso que você está vendo na tela é a visão que o profeta Ezequiel teve durante o exílio na Babilônia. E ele viu isso aí, nós vamos ler lá. E ele vai perguntar a Deus o que é isso. E essa mesma visão, o apóstolo João, ele vai ter no Apocalipse. Ou seja, Ezequiel teve 480 a.C. e João teve no ano possivelmente 80 depois de Cristo. Vamos dar uma olhada lá para a gente ver o que representa esses animais, né? Você abre o livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Verso... Só um minutinho. Ezequiel, capítulo 1, verso 10. A forma de seus rostos era como de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia.
todos os quatro. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha duas asas unidas, uma, cada uma a do outro. Outras duas cobriam o corpo, uma a dos outros. Outras duas cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. Olha que coisa! Então, ele teve a visão desse ser vivente, né? E ele vai perguntar a Deus o que é esse ser vivente. Abre comigo o livro de Ezequiel, capítulo 10. Deus vai falar para ele o que é essa visão. Ezequiel, capítulo 10, verso... Só um minuto. Ezequiel, capítulo 10, verso 20. Ezequiel, capítulo 10, verso 20. São esses os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e 4 asas, e a semelhança de mão de homem, debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como o rosto que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Já pensou? Agora, o mais interessante desse ser vivente é a repetição em Apocalipse. Abre comigo Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Peraí. Um minutinho. Apocalipse, capítulo 4. Verso 6. Apocalipse 4, 6. Diante do trono, um como o mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro é que tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhança à aparência da águia quando está voando. Então, leão, novilho, homem e águia. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, e são cheios de olhos ao redor. Interessante, né? Por que essa visão desses 4 seres viventes que estão embaixo do trono de Deus? Tudo que se repete na Bíblia é muito importante. Então, você fala, a Bíblia tem uma parte, a Bíblia toda é importante, lógico. Mas o Evangelho é a parte mais importante, porque ele é a concretização da promessa da vinda do Messias, do Salvador de Cristo. É a história dele, é a implantação do reino de Deus e a restauração da família perdida lá no Éden. Então, o Evangelho é algo muito importante. E é interessante que são 4 seres viventes, mas também são 4 evangelhos. E cada ser vivente desse representa Jesus em cada um dos evangelhos. Então, no método de estudo do judeu, existem também 4 níveis de interpretação da Bíblia. E o interessante é que cada evangelho foi escrito num desses níveis.
além de representar Jesus como rei dos judeus, o leão, como filho do homem, o rosto de homem, como o servo, o boi, e como Deus, a águia, eles, os quatro evangelhos, são a base do trono de Deus. É a concretização da promessa do trono de Deus. Então nós vamos ver os quatro métodos de ensino judaico e a representatividade em cada evangelho, porque cada evangelho está escrito em um nível de revelação da forma que os judeus estudam. Desde a época de Jesus, já havia escolas rabínicas. Se você já leu a Bíblia toda, você sabe que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel é neto de Hilel, um rabino que tinha uma escola na época de Jesus. Então havia escolas que formavam rabinos com linhas doutrinárias de interpretação diferente. E Jesus é o perfeito. Por que eles largaram tudo para seguir Jesus? Porque Jesus é o maior, ele é a própria Bíblia. Ele é rabi. Rabi é diferente de rabino, nós vamos ver. Rabino é professor. Rabi é meu excelentíssimo Senhor e Mestre. Jesus é um rabi. E ele falou para ninguém mais chamar de rabi, porque um só é o seu rabi, Cristo. Rabino você pode chamar, porque rabino é professor. Rabi não. E na época de Jesus tinha mais dois rabi, que eles consideravam os rabi. Hilel e Shemai. E Gamaliel também era um rabi, né? Vamos então continuar para dar continuidade. Então, existe um método de ensino das Escrituras que, para a gente compreender o Evangelho de João, nós temos que compreender ele. A palavra pardes, pomar ou jardim, forma os quatro níveis de interpretação das Escrituras. Então, de pardes significa pomar ou jardim. A palavra, o hebraico não tem vogal, né? Então, o primeiro nível, Pshat, é o nível simples de interpretação. É o nível mais de fácil entendimento. O segundo nível é alusão, remetz, do qual eu preciso conhecimento de hebraico ou ter uma Bíblia ou um site que possa me traduzir a raiz da palavra. Porque toda palavra em hebraico tem a sua raiz. O terceiro nível é a explicação, é como se fosse uma hermenêutica judaica. Você buscar em outros textos a interpretação daquele texto. Agora, o quarto nível é só para quem tem o Espírito. O Sod é a revelação. É o que está oculto, que só é revelado àqueles que têm o Espírito. Então eu consigo estudar a Bíblia nesses três primeiros níveis, mas no quarto, só quem tem o Espírito. E o interessante é que cada evangelho está escrito no nível desses, de ensino. E o João é o último, é o mais difícil, é o mais profundo. Aqui é como se fosse aprofundando na palavra, naquilo que você está estudando, no texto. Aí você lê o texto a primeira vez e entende a coisa simples. Nós vamos colocar na prática. Depois você pega lá e vai buscar a raiz da palavra para ter um entendimento melhor. Depois você busca em outros pontos das escrituras para você ter a interpretação daquele texto, daquela palavra, e esse aqui é o Espírito que traz. Vamos continuar então. Então, o primeiro nível, o nível simples, a denotação mais simples, óbvia e literal,
apesar de literal, leva em consideração as figuras de linguagem e pensamento facilmente reconhecido pelo leitor. Há preocupações filosóficas, como a etimologia e gramática. Qual evangelho é o mais fácil? Lucas. Lucas vai contar uma história que qualquer um que lê vai entender. Que Jesus nasceu em Belém e vai falar a história do João, que ele foi circuncidado ao 8º dia, coisa que um judeu, você não precisa nem falar isso para ele. Que ele foi aos 12 anos no templo, cumprir uma cerimônia judaica. E vai falar direto, filho do homem. Então Lucas é o rosto de homem. E é o nível mais simples de interpretação das Escrituras. Se eu pular para o segundo nível, o Rebens, eu vou precisar da raiz da palavra para poder entender. Sugestão, interpretações tipológicas ou alegóricas, enfocando desde uma só letra, palavra ou trecho. Eu posso pegar, por exemplo, as descendências de Abraão até Davi. Evangelho de Mateus, tá? Versículo 17. Mateus 1:17. As gerações de Davi até o exílio 14. De Abraão até Davi 14, de Davi até o exílio 14, do exílio até Cristo 14. 3 vezes o número 14. Quem não souber o mínimo de hebraico não vai entender nada dessas 3 vezes o número 14. No hebraico não existem números. No hebraico, números são letras. E o número 14 é formado por 3 letras no hebraico. A letra Daled, Vav e Dalet. Seria DVD. Sabe o que está falando? Davi, Davi, Davi. O número 14, 14, 14 forma o nome de Davi, Davi, Davi. Por quê? Porque em Mateus, o escritor Mateus está tentando provar para os judeus, está mostrando, né? Tentando não, está provando para os judeus que Jesus é o rei dos judeus e é o descendente de Davi. E ele está usando de uma metodologia hebraica, que é a numerologia e as raízes das letras nas palavras, dos números nas palavras. Estou dando exemplo rápido e simples para você entender. No Evangelho de Marcos, né, é uma investigação comparativa, comparar os textos de acordo com as regras hermenêuticas, tais como as 7 regras de Hillel. Lembra do Rabi que eu falei? Ele tem umas regras de interpretação, as 13 regras do Rabino Ismael ben Elias e as 32 regras do Rabino Eliezer ben Joseph HaGalili. Então são professores judeus, né? E usando essa regra de hermenêutica, de comparação, para poder traduzir o texto, ter um entendimento do texto. Cada hora eu estou aprofundando mais no nível de interpretação da Bíblia. Ô Ivana, tá muito alto. Estou ouvindo aqui, abaixa um pouco. Então, esse é o terceiro nível de interpretação das Escrituras. E adivinha só, o quarto. Pode falar, Ana. Ô, pastor, o terceiro nível, qual é um livro da Bíblia que serve de exemplo? Marcos. Ah, tá, Marcos. Obrigada. Primeiro é Mateus, o primeiro é Lucas, o segundo é Mateus, e o terceiro é Marcos, né? Uhum. E cada animal ali representa Jesus em um deles. Sim. Então, o leão é o rei dos judeus. O filho do homem é Lucas.
O boi, que é o servo, Marcos, e a águia, filho de Deus. Então, ó, o quarto nível é o que está oculto, ou a revelação, a interpretação que pressupõe um significado profundo e espiritual. E o evangelho que está escrito nesse nível é o de João, é o que nós vamos estudar. E para estudar esse evangelho, nós aplicamos os outros 3 métodos junto com o quarto. Então você vai estudar um evangelho de uma forma inédita, né? Um sistema de ensino muito profundo para você poder entender o evangelho de João. E você vai ver usar tanto o hebraico, quanto a hermenêutica, quanto raiz de palavra e quanto sentido espiritual. Nos meus cursos você já vê isso, porque eu ensino dessa forma, né? Por isso que se revela muitas coisas que os outros não trazem à luz, outros professores, porque eles têm um método de ensino ocidental, não um método de ensino de quem escreveu a Bíblia, né? De quem escreveu os evangelhos, quem é o dono da Bíblia, que é o próprio Deus, né? Jesus é o autor todo dela através do Espírito Santo. Então, quando você não estuda desse jeito, você perde muita coisa dela. Então, o que você está vendo aí é um papiro do Evangelho de João, olha lá. João 18, 37, 38. E nós já vamos abrir o livro de João em João 1. João já começa, pode falar, Ana. Ô, pastor, só que eu, assim, os animais que o senhor falou, o primeiro nível é leão, isso? Não, o primeiro nível é o homem. Ah, é o homem. Ah, tá. Lucas. Então é homem, leão, boi e águia. Isso. Ah, tá. Então, ó, João 1, já começa o evangelho de João diferente dos outros 3, completamente diferente. É o nada a ver com o resto lá, zero. Ele começa no princípio é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o que é verbo, hein? Verbo é palavra, é um objeto da palavra, verbo. E o que significa o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus? Será que alguma outra parte da Bíblia, aí eu usando o método, ó, me fala que o verbo era Deus? É Deus? Abre comigo 1 João capítulo 5, abre comigo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. 1 João. Essa Bíblia está pregando as páginas. Eu perdi minha Bíblia. Não sei se deixei dentro de Uber. 1 João capítulo 5, verso 7. 1 João 5, verso 7. Pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Aí. A palavra é o próprio Cristo, o Verbo. Agora, olha como é que começa o Evangelho de João. No princípio. Outra coisa interessante é que outro livro da Bíblia começa também no princípio. Qual é o livro que começa no princípio? Abre comigo Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 começa da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:2, olha só. João 1:2 diz o quê? Antes de ir para João 1:2,
vão ver Gênesis 1:4. Aliás, vão para João 1:2. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz. Olha que coisa! Muito semelhante a Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. O que isso tem a ver com João 1:1? Primeiro, algo estava sendo feito no caos, nas trevas. Luz nas trevas. Quando Deus diz, haja luz e houve luz, será que é o sol em Gênesis? Não. O sol só foi criado no verso 14 de Gênesis. Abre comigo Gênesis 1:14. Gênesis 1:14. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. Então, e foi o quarto dia. Vamos continuar então. Em Gênesis 1:4, a Bíblia diz que Deus falou, que Deus fez separação, né? Vamos ver aqui, só um minutinho, minha Bíblia está com as páginas pregando aqui. Gênesis 1:4, lá no início pregando. Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa, e vê separação entre luz e trevas. Mas o que é luz e trevas? Será que é noite e dia? Que aí fala luz e trevas, noite e dia, mas não havia nem sol. Abre comigo Isaías 45:7. Isaías 45:7. Isaías 45:7 diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Olha só, ele criou o mal, mas ele não criou o mal, o mal virou mal. Satanás foi feito um anjo de luz. Ele formou a luz e criou as trevas. Por que formou a luz? Porque Jesus é a luz. E Jesus não é uma criatura. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus é gerado de Deus. Não é criado como Adão, feito da terra. Então, quando ele diz que haja separação entre luz e trevas, é separação entre a presença dele e o mal. Olha o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5. Abre comigo. 1 Tessalonicenses 5, verso 4. 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas,
para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto todos vós sois filhos da luz. Ó, filhos de quem? Da luz. E filhos do dia. E não somos da noite nem das trevas. Então, noite e dia em Gênesis 1 não significa essa noite e dia que você conhece, nem luz e trevas. Porque luz é a presença de Deus e trevas é a presença do mal. Interessante que Deus não tirou o mal. Ele fez separação entre a presença dele e o mal. Agora eu te falo, quem é esse lá em Gênesis, a luz que veio? João está falando. A primeira vez que Jesus veio à Terra foi em Gênesis 1. Ele veio à Terra para gerar vida no caos. A Terra que estava em trevas vai começar a gerar vida por causa de Cristo. É isso que o Evangelho de João começa a falar. No princípio é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz. O que você está vendo em Gênesis 1 é Jesus vindo à Terra a primeira vez para gerar vida em algo que foi destruído pelo caos, pelas trevas. Será que em outra passagem bíblica, eu estou usando o método, vai falar que Jesus fez todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito Santo? Abre comigo Colossenses. Né? Quando eu falo que Deus enviou a presença dele. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Cristo, o primogênito de toda a criação. Porque nele, olha aí, presta atenção, em Cristo foram criadas todas as coisas, quer no céu, quer na terra, quer sejam tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aí, eu estou usando a hermenêutica. Estou te mostrando que Jesus estava com o Pai e o Espírito Santo pairava sobre as águas, os três gerando vida no caos, nas trevas, naquilo que estava em caos e em confusão. Abre comigo o Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Como que as pessoas vão ser julgadas? Agora você vai começar a entender. João 3, 19. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí, a luz veio ao mundo, Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Abre comigo Efésios, capítulo 5, verso 8. Olha que interessante. Efésios 5, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos do quê? Da luz. Então, o que o Evangelho de João está me mostrando? Jesus como Criador junto com o Pai. Jesus veio ao mundo para gerar vida
e vida em abundância para gerar todas as coisas. E não foi só nessa terra, antes de existir terra, trono, soberania, principados, potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, no princípio era o verbo, agora você sabe quem é. E quem é que estava gerando vida juntamente com o Pai. Vamos continuar. Então, ó, Deus separou a luz das trevas. A presença dele, Cristo, da presença de João 1,4. Outra coisa muito interessante que você vai aprender, né? Quando fala assim. João 1,4. Só abrir aqui a minha Bíblia. João 1,4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então é interessante, quando Deus faz um homem, Deus já tem um modelo, sabia? Você sabe quem é o modelo? Que Adão foi feito uma cópia? Vamos ver. Abre comigo Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só. O Adão foi feito conforme a imagem de Deus, do Deus triuno. E quem é a imagem do Deus triuno? Sabe quem é a imagem do Deus triuno? Jesus. Então Adão foi feito da terra, mas foi feito uma cópia do Filho de Deus legítimo, que é Cristo. E Adão foi chamado Filho de Deus, mas ele vem da terra. Jesus não, é o unigênito de Deus, gerado do Pai. Ele e o Pai são um. Então agora eu tenho uma cópia de Jesus. Só que essa cópia, ela tem o arbítrio de escolha. Deus deu ao homem o arbítrio, mas ele foi feito sem pecado. Zero. Mas era inocente, não tinha experiência e já era grande. E esse homem vai cair. E ele vai perder a imagem de Deus. E vai passar a gerar filhos conforme a sua imagem, não mais a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Abre comigo Gênesis 5. Gênesis 5. Gênesis 5, verso 3. Gênesis 5, verso 3. Viveu Adão 130 anos. Ó, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Agora já não era mais a imagem de Cristo, não. Agora é a imagem dele. E nós todos herdamos a imagem dele. E eu quero te dizer o seguinte: quem é que tem a imagem de Cristo hoje? Quem é que entra no céu sem nascer de novo? Uma criança. Um menino de 4 anos é puro. Embora ele é feito da terra, ele é inocente. Ele não tem maldade. Enquanto ele não adquirir maldade, ele mantém a imagem de Deus nele. Mas quando qualquer pessoa peca, ela morre espiritualmente e passa a ter a imagem do Adão caído. Ou seja, um morto-vivo. Uma pessoa que já não é mais a imagem do Pai, de Deus, mas é a imagem de outro. Abre comigo Efésios 2:1. Efésios 2:1.
ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, fazendo as vontades do pensamento, e éramos por natureza, e da carne, né? E éramos por natureza filhos da ira, perdeu a imagem de Deus. Olha só, Deus, quando fez o homem, fez a imagem de Cristo, e o homem perdeu a imagem de Cristo. E aí você nasceu de novo. E o que Deus está fazendo para você, com você? Deus está te retornando a imagem de Cristo, a Filho de Deus. De glória em glória, de provação em provação. Você está sendo está retornando a imagem daquele que é perfeito. Vamos ler algumas passagens bíblicas, né? O nome Adão ou Adão é da terra, né? E o apóstolo Paulo, sabedor disso, que o homem foi feito à imagem de Cristo, o primeiro homem, ele escreve em 1 Coríntios, abre aí comigo, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, só um minutinho que minha Bíblia está pregando as páginas. Verso, só um minuto. Eita. Capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, né? Porém é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Preste atenção agora. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem de quem? Do celestial. Olha só. E Deus está nos transformando a imagem do celestial. Nós estamos perdendo essa natureza que morre, esse Adão. Por que você está envelhecendo e morrendo? Porque você, essa casca, carrega a imagem do terreno. Mas por dentro, você nasceu de novo e vai receber um corpo glorificado, um corpo celestial, a imagem do celestial de novo. Volta aí comigo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Hoje você está num terrestre. Adão perdeu o celestial e ganhou um terreno que morre. E agora Jesus, nós vamos perder o terreno e vamos ganhar um celestial imortal. Abre comigo Romanos 8, 29. Olha que coisa. Romanos 8, 29. Então eu posso falar que você é um cristão. Você é uma pequena cópia do Cristo. Você é um deusinho. Fala, pastor, que blasfêmia que é essa? O filho de Deus, eu estou falando em qual sentido? Jesus te deu autoridade até para ressuscitar um morto. Então você vai reinar com Cristo. E você também é filho de Deus. Não é o unigênito, você é adotado. Você está sendo feito, não está pronto ainda. Mas você já tem autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, para fazer coisa que só Deus faz. Você tem, como filho de Deus, esta autoridade. É interessante que o Salmo diz: vós sois deuses?
Então vamos ver aqui, ó, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, aqui, ó. Voltar à imagem, ao projeto inicial, ao Adão perfeito, ó. Ao Adão, aquele antes da queda, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso aqui era o projeto inicial. O Adão gera filho à imagem de Deus também. E Deus ia ter uma grande família, feita à semelhança de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus é Espírito. Jesus está sentado à direita do Pai, num corpo celestial. Um corpo que nós também receberemos para morar com Deus, porque esse corpo de carne, esse meu e seu, a semelhança do Adão, não pode ver Deus. Abre aí 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. Achou? Por isso eu digo, irmãos, carne e sangue não podem errar. Ó, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Tá vendo? Esse corpo nosso não pode herdar o reino. Vamos ser transformados à imagem de Cristo. Estamos no processo. Daqui a pouco você vai ler em João 1,12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você ainda não é, está sendo feito. Você está experimentando o reino de Deus na terra, mas você foi feito para reinar no céu com Cristo, para ser uma imagem de Cristo. E essa imagem já tem que começar aqui na terra. As pessoas têm que olhar para você e ver um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não pode ser um evangélico, não. Tem que ser um cristão, a imagem de Cristo. Eu vi outro dia no Instagram, fiquei tão triste, me mandaram, 72% das pessoas no Brasil não confiam em evangélicos. Olha que vergonha que está a igreja. Olha que coisa vergonhosa. Porque os evangélicos não estão trazendo mais a imagem de Cristo. Pode falar, Ana. Ô pastor, eu tenho um conhecido que tem uma loja e ele falou parecido com isso, sabe? Eu fiquei assim tão chateada de falar que assim, os clientes que dão mais cano são os que dizem evangélico. Olha só que Eu tristeza. falei, eu fiquei tão chateada, falei, gente, olha para você ver que nível que nós estamos chegando. O cliente que dá mais cano é o que fala que é evangélico. Você vê, em 1985, 80, entrasse um crente no lugar, você quase tremia as bases da santidade dele. Você via santidade no crente, sabe? Ele trazia até temor onde entrava, então respirava santidade. Hoje, vergonha, né? Hoje está uma vergonha. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, olha aí que legal, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, nós estamos num processo de transformação à imagem de Cristo. E Ele é luz, Ele é bênção, Ele é bom, Ele é misericordioso. Então, aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Capeta tem que correr de você, não é você do capeta, não.
Porque você é maioria, você é filho de Deus, você representa o reino de Deus na terra, você está sendo feito à imagem de Cristo. Então, vamos continuar. Então, em João 1,5, fala o quê? Vamos lá. João 1,5. Para não ficar repetindo tudo de novo, né? Vamos ler só o versículo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não prevalece. Maior é a luz, maior é o que está em nós do que as trevas. As trevas não prevalecem. Você pode falar, pastor, o mundo está totalmente em trevas, mas elas não vão prevalecer. O diabo sabe que pouco tempo resta para ele. E ele está com fúria em cima de criança, em cima de jovem, de família. Está destruindo, matando, transformando as pessoas, né, em pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Em verdadeira besta fera. Eu chamo de besta fera. Outro dia eu vi uma mulher no YouTube, vestida de porco, com focinho de porco, orelha de porco, rolando na lama e no cocô e fazendo som de porco. Eu vi um designer gráfico, um homem, andando com as pernas de pau igual uma cabra, falando que ele é uma cabra. Nem é um cabrito, não. Uma cabra. Então nós estamos vendo aberração, coisas que o diabo está fazendo, assim, surreal. Igual esses bebê reborn aí agora. Surto de bebê reborn. Mulher levando boneco de plástico no médico, querendo que o médico examina, falando que está doente, completamente, com a mente completamente perdida. Pessoas estão se perdendo o referencial, não sabe se é homem, mulher, cabrito, planta. Então, o diabo ele está com grande fúria, destruindo aquilo que Deus mais ama. Pessoas, gente, criança, casal, família. Então, nós temos que ficar atentos, porque os dias vão ser difíceis. Estão ficando difíceis. Outro dia um irmão procurou um vídeo meu no YouTube e falou, mas tá faltando uma sequência do vídeo. O que aconteceu? Onde ela tá? Eu falei, o YouTube cancelou, jogou no lixo. Por causa de quê? Censura. Então nós já temos censura também. Jogou fora o vídeo. Porque disse que não enquadrava nas diretrizes da plataforma. Vamos continuar. Então, ó, não prevalece contra a luz. As trevas não vão prevalecer e não prevalecerão. Não tem mal que dure para sempre. E o fim do diabo já está escrito. Você já imaginou se você tivesse com a sua sentença de morte e você fosse uma pessoa ruim, sabendo que está chegando o seu dia, que não tem escapatória para você, e você é mau, o que você ia fazer? Eu vou levar o maior número, vou matar o maior número de gente, já tô lascado mesmo. É assim que Satanás pensa. Eu vou ofender quem me condenou à morte. Eu vou, como se diz, ferir o coração daquele que me condenou à morte. E quando uma pessoa morre sem salvação, fere o coração de Deus, porque ele mandou Jesus para o mundo todo, para todos aqueles que o quiserem. Então vamos continuar o Evangelho de João. Então as trevas não vão prevalecer contra a luz, não vão. Ô, pastor, Oi. na minha tradução tá assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Olha para você ver, as trevas não vão entender a luz. Ela vai ficar assim, tipo assim, né, boiando no meio da luz. Não vai compreender. Não vai. João 1,6, vamos lá. Havia um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ó, este veio como testemunha
para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Então, está falando de João Batista, não é do João apóstolo, não. Não é do João que está escrevendo o evangelho, não. E é interessante que João, ele é filho de uma mulher velha, né, estéril, e de um homem já de idade. Qual que é a importância de João? A mãe dele, Isabel, é da descendência de Arão. E o pai dele é um sacerdote levita. Então João, ele é o sumo sacerdote. Na época de Jesus, havia 2 sumos sacerdotes. E a Bíblia só permite que há um. E os 2 sumos sacerdotes estavam lá por indicação de Herodes e de Roma. Eram corruptos, bandidos, misturados, não eram puros. Roubavam e profanavam o santuário, o templo do Senhor. Abre aí o Evangelho de Lucas, capítulo 3. Se eu não me engano, é o verso 2 ou 3, fala o seguinte: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Olha aí, só pode ter um. Mas a grana era tão boa que o sogro e o genro eram sumos sacerdotes, estavam mamando o dinheiro do povo. Eram a autoridade máxima de Israel no meio religioso. E aí agora Deus manda o verdadeiro sumo sacerdote, João Batista, para preparar o caminho do Senhor. E João não foi para o templo, porque Deus, para protestar, colocou João no deserto. E é interessante que o sumo sacerdote era chamado príncipe e era a voz de Deus. E quando pergunta a João quem é ele, ele fala: eu sou a voz de Deus, que clama no deserto. Por que ele fala clama no deserto? Porque o lugar certo dele estar era o templo. Ele tinha que estar com a voz de Deus no templo. Mas aí ele clamava no deserto, testificando a vinda, a chegada daquele que viria, que é muito maior do que ele. E as pessoas saíam não para ir no templo ouvir Anás e Caifás, mas elas iam até o deserto para ouvir João, o que João estava ensinando, o que João estava pregando. E hoje nós estamos voltando quase que à época de João, a segunda vinda de Jesus. Porque nós, o menor no reino de Deus, é maior do que João. E por que Jesus falou isso? Se João foi o maior, foi sumo sacerdote, batizou Jesus, mas nós somos maiores do que João. Simples. João não recebeu a adoção de filhos. Nós recebemos a adoção de filhos. João vai ter que levantar do pó para receber o Espírito, a adoção de filho de Deus. Nós, quando falamos Jesus, entra na minha vida, você recebeu poder e você foi adotado como filho de Deus. E agora você é guiado pelo Espírito de Deus. Abre comigo Romanos 8:14. Abre. Romanos 8:14 e 15. Nós vamos ler Romanos 8:14 e 15. Romanos 8:14. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha aí. Aliás, estou falando João 1:12, Romanos 8:14. Pois todos os quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, do qual clamamos Abba. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então João, embora era o maior, que preparou o caminho do Senhor, ele não recebeu a adoção, mas eu e você recebemos. Então, João 1,6 fala sobre João Batista, né? O que veio preparar o caminho do Senhor. João 1, 7 e 8 diz o seguinte: este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, né? Vamos ver onde está profetizado sobre a vinda de João Batista, né? Isaías 40, 3 a 5. Abre aí comigo. Isaías 40, 3 a 5. Quem é João? Voz que clama no deserto. Isaías 43. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus, todo vale será aterrado, a todos os lados, todo vale será aterrado, vereda a nosso Deus, todo vale será aterrado e viver. Desculpa, deixa eu ler aqui direito. Só um minutinho. Isaías 43. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. Abre comigo agora Marcos 1,3. Marcos 1, verso 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí, ó. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Semana que vem eu vou dar aula de Hebreus. E aí eu vou dar uma aula de João, uma aula de Hebreus, para vocês compararem e ver o que vocês vão querer fazer, tá? E nesse inteirinho eu vou procurando mais aluno, tá bom? E aí vocês vão ver essa aula de João. Semana que vem eu vou dar uma aula de Hebreus, né? Se quiser eu dou uma aula de Ezequiel também. Você fala, não, pastor, nós gostamos mais desse, tá bom? Vamos fazer assim. João 1,9. João 1,9. A saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina a todo homem. Qual é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, vai iluminar todo homem? O Espírito Santo. Abre comigo o Apocalipse 1,4. Apocalipse 1,4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Olha aí.
O Espírito Santo, ele é um só, mas tem 7 atributos. E será que ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem? Abre comigo Isaías 11:1. Isaías 11:1. Isaías 11:1. Isaías 11:1 fala o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento. Ó, você que já leu Bíblia, você sabe que Jessé, ele é o pai de Davi. Então, do tronco, da descendência de Jessé sairá um rebento, Davi. E das suas raízes, da descendência de Davi, um renovo. A palavra renovo e nazareno é a mesma. Então, sobre o nazareno repousará o Espírito do Senhor, que é a fé, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Esse objeto é chamado candelabro ou menorá. Ele nunca poderia ficar apagado. Era 24 horas aceso, iluminando o santo lugar. E é a luz. E quando você perde a luz, é porque o Espírito foi embora e você vira trevas. Abre comigo 1 Tessalonicenses 5:19. Há 2 traduções diferentes. Não apagueis o Espírito, e outra diz, não extingais o Espírito. 2 traduções. Ou seja, não apague a luz. Não desligue a luz. A verdadeira luz que veio vindo ao mundo ilumina a todo homem. E é a garantia que você vai ser arrebatado. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Oi, Ivana. Ivana. Oi, Ivana. Ivana. Tá dando interferência. Então, não apague o Espírito de Deus. Abre comigo Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então Jesus é a luz do mundo. E ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito. E nós hoje somos filhos da luz, não somos mais trevas. E devemos ter a luz em nós. Devemos produzir óleo para que a luz permaneça acesa. E o óleo, ele é produzido quando a azeitona é espremida, né? E quando você também é espremido, produz o óleo, a sua carnalidade, quando você abandona a mentira, abandona as coisas do mundo, você produz óleo. Óleo para que a chama do Espírito, a luz fique acesa. Abre comigo Mateus capítulo 5, verso 15. Mateus 5:15 ou 16. Mateus 5:16. Mateus 5:16. Assim brilhe a vossa luz. Ó. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu.
vejam as suas boas obras, brilhe a vossa luz. Vamos continuar então. João 1,10. Ó, João 1,10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós vamos ver aqui agora, ó, a palavra, né? A palavra. Na Torá está escrito, em Gênesis 19, 24. Então Deus fez cair enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Da parte de Deus desce o céu. E agora o Targum, que é um outro livro, né, com a tradução hebraica. E a palavra de Yahvé, ou seja, quem mandou cair fogo e enxofre sobre Sodoma, da parte de Deus, foi Jesus. Você fala, pastor, Jesus julgou Sodoma? Julgou. Ele comeu com Abraão. Se ali fosse o pai, né, ali não é o Yahvé, é a palavra, é o verbo. Porque se ali fosse o pai, ó, Abraão tinha morrido. Ninguém pode ver Deus e ficar vivo. Quem julgou Sodoma, que Abraão clamou a ele? Olha só, abre comigo Gênesis 18, 24. Diz assim, Gênesis 18, e se tiver ali 50 justos, o Senhor destruirá o lugar e matará os justos junto com os pecadores? Não fará justiça, longe de ti o fazer o tal coisa, matar o justo com o ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Como é que Abraão chama esse aí, que está julgando Sodoma? Lembra que é um dos três, né? Depois você lê Gênesis 18, vão comer com Abraão. Dois desses aí são anjos, vão lá para Sodoma. Está em Gênesis 19, 1. Mas um deles, Abraão pede clemência e chama ele de Adonai. Ó. A tradução aqui diz agora que a palavra de Deus fez cair enxofre. E o verbo, a palavra, é Jesus. Então vamos ver. Abraão chamou ele de juiz de toda a terra. Falou, você é o juiz de toda a terra. Será que Jesus ele tem esse nome em alguma outra parte da Bíblia, juiz de toda a terra? Abre comigo o livro de Atos. Atos capítulo 10. Atos 10, verso 52. No livro de Atos, capítulo 10, verso 52, não, desculpa, 42. Atos 10, 42. Pedro falando para o centurião Cornélio. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Olha ele aí, ó. O mundo vai ser julgado pela palavra. Quem é a palavra? Cristo é a palavra. Então, nessa tradução hebraica, no Targum de Jerusalém, fala que não foi Deus que fez cair enxofre. E a palavra de Deus fez cair enxofre. Aqui está certo. Ó. Porque a palavra é Jesus que mandou o enxofre e o fogo. E isso aqui ele vai repetir de novo no mundo. Agora não é em Sodoma, é no mundo todo.
Então, são curiosidades, né? Eu estou mostrando aí, ó lá, palavra, o verbo, né? Olha de novo. Portanto, Deus no plural, Elohim, criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Olha aqui agora. O original, o hebraico. E a palavra de Deus criou o homem à sua imagem. Aqui. O homem foi feito à imagem da palavra. Quem é a imagem? A palavra. Cristo. A imagem de Deus. Deus criou macho e fêmea, os criou. Ó, de novo. Então, quando se fala no verbo, na palavra, é o Messias, é o Cristo. Então, o Adão foi feito à imagem de Cristo. A palavra de Deus criou o homem à sua imagem. Então, o Adão original, o primeiro, foi feito sem pecado, à imagem de Cristo. João 1,11. Nós vamos parar aí, que o tempo só falta 2 minutos. E vão até João 1,11.